Bom dia, pessoal. Obrigado, governador. Obrigado, uma honra enorme estar aqui em Minas. Eu sou mineiro também, de Uberlândia, apesar de já estar em São Paulo há alguns anos, uns 30, mas o sotaque permanece o nosso. É uma honra enorme trazer esse tema que nós vamos falar hoje aqui, e nós vamos falar sobre calma da mente e como que isso pode nos trazer mais performance no nosso dia a dia, mais performance nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso profissional. Então, é algo que a gente tem aplicado bastante nas grandes empresas no país, algumas das maiores empresas, e é uma honra enorme começar com esse trabalho aqui, trazendo isso para vocês. Tem essa frase do Einstein aqui, que ele diz o seguinte: a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência em que esse problema foi criado. Então, sempre que a gente quer resolver algum problema, é fundamental que a gente eleve o nosso nível de consciência. É fundamental que a gente suba, né, e a gente observe esse problema de cima. E o grande problema que nós estamos tendo hoje, que a gente vai tratar, é a questão relacionada à saúde mental. Então, a questão da saúde mental, ela não é algo que está acontecendo em Minas, não é algo que está acontecendo nas nossas casas, é algo que está acontecendo no planeta inteiro. Nós estamos passando por essa questão. Quando a gente mergulha, no Brasil são mais de 30 milhões de pessoas que estão sofrendo de depressão e ansiedades graves. A gente pega, no mundo são mais de 320 milhões de pessoas. Quando a gente olha na iniciativa privada, em torno de 1/3 das pessoas, dos colaboradores, estão com burnout, diagnosticados com burnout, não estão conseguindo performar suas funções. E não tem esse dado específico do setor público, mas imagino que seja muito similar. Quando a gente vai buscar e olhar isso ainda dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, esse número ainda é mais alarmante. Quem aí de vocês tem filhos jovens? Levanta a mão, por favor. Todos, né? A hora que a gente pega ali entre 18 e 24 anos, 50%, só olha que não tem, 50% dos jovens entre 18 e 24 anos estão passando por depressão ou ansiedade. Então, quando a gente quer entender qual que é esse problema, né, o que isso afeta no nosso trabalho, o que isso afeta no nosso dia a dia? Esse estudo de Harvard mostra que 31% do custo de uma folha de uma empresa é jogado no lixo todos os meses por conta dessas questões. Então, a empresa tem 1.000 pessoas, 310 ali não estão performando, não estão entregando aquilo, o valor para aquela empresa. O serviço público deve ser a mesma coisa. E quando a gente vai analisar o que tira isso tudo, são 4 grandes agressores. O primeiro dele é o presenteísmo, absenteísmo, custos de reposição, de turnover e custos de assistência de saúde. O que é o presenteísmo? A gente está no lugar, mas a gente não está. A gente está lá, passa o dia, a hora que você vê, você acabou não fazendo nada, não performou, procrastinou o dia todo, não fez nada útil. A gente vai entender por que isso acontece. A gente vai entender que isso não é preguiça, muitas vezes, é uma questão neurológica que eu vou compartilhar com vocês. Pois a gente tem um absenteísmo também, a pessoa efetivamente foi afastada. Quando a gente soma isso tudo, esses estudos nos mostram isso. Então, quando a gente mergulha dentro desse tema, quando vou levar para as empresas, o primeiro slide que eu coloco é um estudo de Harvard que mostra que a gente pode aumentar em 37% a venda da empresa, sem contratar um colaborador, sem treinar a equipe, sem levar um CRM. Aí todo mundo já presta atenção, falou, opa, como é que eu faço isso? E esse tema é o mesmo, nós estamos tratando da mente. Antes disso, a gente precisa entender o que acontece. Daqui a pouco eu vou contar um pouco sobre mim, como que eu cheguei nisso, por que eu descobri isso que eu estou compartilhando com vocês, mas antes eu quero deixar muito claro qual que é o problema, qual que é a situação. Por que isso acontece? Dentro de nós, a nossa mente, ela funciona igual um país. Nós temos 2 estados básicos de espírito. Ou nós estamos em guerra, ou nós estamos em paz. Quando a gente está em guerra, um país está em guerra, nós temos ali o Departamento de Defesa, o general está tomando conta das atividades. Quando o país está em paz, a gente tem um presidente com seus ministros ali, ou o governador com seus secretários, cuidando desse estado de paz. Então a nossa mente é igual. Quem que é o nosso general da nossa mente? Ele se chama amígdala, é um órgão, uma glândula que tem dentro do nosso cérebro. Ela cuida do nosso corpo no estado de guerra.
e nós temos o córtex frontal que cuida do nosso corpo em estado de paz. Ambos têm suas armas. A amígdala produz cortisol, adrenalina, noradrenalina, o córtex produz dopamina, oxitocina. Então, ou a gente está em um estado, ou a gente está em outro. Fiquem com essa informação por alguns segundos. Segunda informação, fato importante da gente saber. Tudo que existe na nossa vida é o momento presente. Esse instante que nós estamos aqui, ele é único para nós. Todo o nosso passado, cada segundo dele, foi vivido no momento presente. Foi vivido num instante como esse aqui. Todo o nosso futuro vai se tornar passado no momento presente, nesse instante. Agora, o que acontece? Quando a nossa mente, que quer nos proteger, ela vai para o futuro, né, a gente chama isso de ansiedade, ela começa a escanear tudo que pode dar errado no seu futuro. O que ela faz quando ela faz isso? Ela fala, opa, estou sob ataque. O que eu posso ter no meu futuro? Eu posso ter problema de saúde, de relacionamento, financeiro, saúde dos meus filhos, qualquer coisa pode acontecer. Então a mente ativa e ela fala para o general, pum, estamos em guerra. A hora que ela faz isso, ele produz as armas dele, os hormônios dele. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então nossa pupila contrai, nosso sangue desce para as extremidades, o coração acelera, aquele frio na barriga, você fica pronto para fugir ou lutar. O que era essencial quando a gente era atacado por algum predador. Só que hoje, quem que são nossos predadores? Boleto que está vencendo, folha de pagamento, aquele outro partido vai entrar, vai assumir, outras coisas que estão acontecendo. Só que como que a gente corre de boleto? Como que a gente corre daquela conversa difícil em casa, o marido, a esposa falou, precisamos conversar hoje à noite. Você fala, opa, o que está acontecendo? Não tem como correr dessas coisas. Só que nós estamos nesse estado, o hormônio está no nosso corpo pronto para a gente correr ou lutar. Então essa roda da aflição que tem 5 etapas, né? A primeira é sua mente no futuro, a gente chama isso de ansiedade. A segunda, seu corpo está inundado de hormônios, você não consegue fazer nada, né? As pessoas estão tendo o quê? Síndrome de pânico, travam, não conseguem trabalhar, por quê? O corpo está entupido de hormônio, pronto para fugir e lutar, e ela não tem para onde fugir. Aí a gente entra na terceira fase. O que é a terceira fase? É a procrastinação. A procrastinação, da mesma forma que a ansiedade é sua mente no futuro, fugindo do presente, a procrastinação é sua mente no presente, fugindo do presente. Como que você faz isso? Você tem 2 caminhos. Um é drogas e bebidas. Você entorpece a mente, fica por um tempo grogue ali, fica fugindo do momento presente. Obviamente tem efeitos colaterais muito graves. Depois a gente tem um segundo, que é o que eu chamo de kit letargia. A pessoa liga uma sériezinha na Netflix, pega o celular, Instagram, vamos ver quem foi para Dubai, para as Maldivas, por que só eu que não viajo, está todo mundo rodando o mundo aí. Você fica ali passando o tempo, a hora que você vê que você está jogando o seu tempo fora, você não está focando na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas finanças, você não está focando em nada. A hora que você faz isso por muito tempo, o que acontece? O óbvio. Né, os pratinhos da nossa vida começam a cair. Já viram que de repente quando começa a dar errado parece que vai tudo de uma vez? Porque você tirou energia de tudo. Aí a nossa mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente com procrastinação, para onde que ela tem para fugir? Ela tem para fugir para o passado, com melancolia, depressão. Então percebam que isso é um ciclo. Então nós estamos vivendo dentro desse ciclo. Em vários momentos da nossa vida estamos em um, estamos em outro, e isso é porque o nosso corpo está com esses hormônios levando a esse ciclo. Ah, legal, Léo, como é que eu faço para sair disso? Como é que eu tiro o cortisol do meu corpo? Como é que eu fico mais inspirado? Como é que eu consigo liderar melhor? Como é que eu consigo ter mais foco, mais consistência, mais disciplina? Como que eu saio dessa irritabilidade que o cortisol me traz? Falta de foco, falta de medo? Como é que eu faço isso? Quem aí quer saber como faz isso? Levanta o braço, vamos ver se a turma está animada. Boa. Tem uma chavinha? Tem uma chavinha para a gente sair disso. Tem 3 chavinhas, na verdade, que a gente vai falar delas. E olha que interessante, o neurocórtex e a amígdala trabalham alternados, como se fosse um relé. A hora que você liga um, você desliga o outro. É igual no carro, ou você acelera ou você freia, você não faz os dois. E como que você desliga a amígdala e liga o córtex frontal? Primeira chavinha, atividades físicas. Atividades físicas, medida em ressonância magnética, a gente aumenta em mais de 25% a circulação do neurocórtex. Quem aí faz atividade física? Deixa eu ver. Boa, parabéns a todos. Isso a gente aumenta medido em ressonância magnética. Vocês já viram quando a gente corre, faz exercício físico,
vem aquela endorfina e a gente, aquela sensação que você fala, nossa, começa a ter várias ideias. Às vezes a gente termina a corrida e fala, poxa, temos aqui que são meio mico, nem vou levar isso para frente não. Porque a gente fica eufórico, a gente troca os hormônios do nosso corpo. Segunda chavinha, e aumenta em mais de 40%, a oração, a fé. Ah, Léo, oração, fé, mas em qual religião, para qual dogma? Tanto faz. A verdade é, você pode chamar de universo, natureza, Adonai, grande arquiteto, Alá, Jeová, Krishna, God, ou Deus. O fato, neurologicamente falando, o fato de você acreditar em alguma coisa, quando você tem fé, a fé é o oposto do medo. Então ela não ativa o amígdala, ela ativa o neurocórtex. Ela não produz o cortisol, ela produz a dopamina e a oxitocina. Então sempre que a gente escutou na nossa vida, tem que acreditar, tem que ter fé, realmente tem. Quando você acredita, você está em estado de criação, você tem os hormônios corretos para você enfrentar as situações que você tem que enfrentar. Se você não tiver fé, se você tiver medo, você está com cortisol, você está em estado de defesa. O sangue não está no cérebro, ele está nas extremidades. Olha que lindo que é isso, como é que nosso corpo reage àquilo que a gente acredita ou não acredita. E nós temos a terceira chavinha, que se vocês me permitirem, conforme for o nosso tempo, a gente vai fazer hoje, que é uma reprogramação mental através de técnicas de meditação. É a gente entrar num estado de presença, onde a gente diretamente consegue mudar o nosso estado de presença. Você sai do estado de medo, você desativa o cortisol e ativa a dopamina e a oxitocina. Simples assim, neurologicamente falando, é sobre isso que a gente faz. É isso que eu tenho levado para as empresas. O que são os impactos quando a gente faz isso, né? Na parte de empresas, tem aumento em conversão em vendas. Na parte de performance, fala aumento de lucratividade. A hora que a gente vai falar do setor público, imagine o seguinte, quando a gente vai na festa na casa de alguém, já repararam que a festa é tão boa quanto o ânimo do anfitrião? Se o anfitrião está bem, está feliz, é uma festa animada. Se o anfitrião está meio triste, é uma festa triste. Então, na nossa vida é igual. E nós, líderes, somos os anfitriões da nossa festa, do nosso departamento, do nosso setor, das nossas áreas. E quando nós não estamos bem, vocês acham que os liderados de vocês vão estar melhor ou pior que vocês? Né? Vai estar pior. Vai estar pior, porque eles estão inspirando ali, eles estão esperando um direcionamento. Eles têm menos recursos. Então, você para pensar num dia que você está bem. Você fala, cara, hoje eu estou um dia muito bem, eu consigo produzir 100 unidades produtivas hoje. O dia que a gente está mal, você acorda ali de lado, quantos desses 100 você produz? 10, 20, 5, 0, negativo. Às vezes é melhor nem trabalhar para não atrapalhar a turma. Então, é sobre isso, é sobre a gente saber elevar, sobre a gente saber dosar isso nas nossas vidas. Tem um conto zen budista que eu gosto bastante, que é o seguinte, vem um cara montado num cavalo, galopando, pocotó, 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 e um outro da estrada olhou para ele e perguntou, meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele olhou e respondeu, não sei, pergunte ao cavalo. E essa história é a história das nossas vidas. Essa pessoa montada nesse cavalo somos nós, e esse cavalo é a nossa mente, é o nosso cérebro nos arrastando à força dos nossos hábitos. É a gente muitas vezes tomando um café sem sentir o gosto do café. É você com a pessoa que você ama, conversando no celular com alguma outra pessoa, que a hora que você está com essa, você está conversando com outra. É você trabalhando, pensando nas férias, aí você vai tirar as férias, você pensa no trabalho. É a gente nunca estando no lugar presente. É a gente sempre achando que nós estamos indo para algum lugar. E a verdade é que nós não estamos indo para lugar nenhum. Nós estamos aqui, vivendo. É isso aí. E quando a gente começa a entender isso e a trazer essa presença, trazer essa intencionalidade para a nossa vida, a transformação que isso traz nas nossas vidas é brutal. Muda tudo. Para a gente fazer isso, a gente precisa entender o nosso cérebro primeiro. Já que a gente quer mudar o nosso pensamento, para a gente mudar nossas sensações, nossas emoções, a gente precisa entender um pouco sobre o nosso cérebro. E o nosso cérebro é o equipamento mais poderoso, é o hardware com software mais poderoso que existe nesse planeta. Quem aí já assistiu X-Men? Todo mundo? Vamos ver, qual que é o seu herói favorito aí, Coronel Frederico? Qual que é seu... Herói favorito? Do X-Men. Não tem nenhum favorito, eu assisti, mas não tem. O seu, alguém lembra? Wolverine.
Né? A gente tem o Wolverine, ele se recupera rapidamente. A gente tem o Xavier, que ele lê a mente de outras pessoas. O outro muda o tempo. Tem vários superpoderes. No entanto, nenhum deles tem um superpoder que todos nós temos, que não é controlar a mente das outras pessoas, é controlar a nossa própria mente. E quando a gente controla a nossa própria mente, o que a gente faz com isso? Imagina toda segunda-feira você está feliz, igual você está na sexta. Toda terça, toda quarta, toda quinta. Você resolve focar em alguma coisa, você vai lá e foca. Você resolve resolver algum problema, você fica em cima dele. Você resolve perder peso, você corta o que você precisa, não quer comer, não precisa comer. Você começa a fazer academia, você começa a ter uma performance muito maior. E para a gente entender esse cérebro, nós temos hoje, a gente tem 37 trilhões de células no nosso corpo. Quando a gente simplesmente inspira, ó, você levou oxigênio para 37 trilhões de células com T. Ter uma ideia da diferença do trilhão, do bilhão e do milhão, gosto de ressaltar que a nossa mente fica na dúvida. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. E 1 trilhão de segundos é equivalente a 31 mil anos. Nós temos 37 trilhões de células, que a cada inspiração a gente leva oxigênio, busca gás carbônico. A gente recebe 2 milhões de bits de informação por segundo, onde a gente edita em tempo real, olfativo, tatitivo, sensitivo, e a gente, se estiver jogando um tênis, você rebate uma bola ali a 150 km por hora. Se for uma mulher grávida, você está produzindo um bebê perfeito em 9 meses. Nós temos 10 mil SKUs de produtos químicos no nosso corpo que a gente produz a cada dia. Mais do que qualquer farmácia. Uma farmácia tem 2.500. Você produz 10 mil químicos. Então você é responsável também pela sua cura. Você é responsável pela sua manutenção corporal. Tudo isso quem cuida é o nosso cérebro. E quando a gente aprende a controlar isso, a gente aprende a trazer essa força, esse poder desse equipamento para a nossa mente, para o nosso dia a dia. Então o que a gente vai fazer agora é sobre a gente olhar para dentro da mente, é sobre a gente olhar para o observador, que é o nosso cérebro. E olha que interessante, primeira coisa, quando a gente vai trazer esse tema, que as pessoas às vezes vão ficar meio assim, é você entender que você não é os seus pensamentos. Quem aí tem essa percepção? Você não é seus pensamentos. Alguém? A gente não é o pensamento. Ué, Léo, como assim? A coisa tá ficando meio doida aqui agora. Os seus pensamentos, vocês imaginam o seguinte, seus pensamentos são como nuvens. Às vezes vem aquela nuvenzinha, às vezes vem uma nuvem negra. Você é o céu, você é aquela presença ali. Então vou perguntar de outra forma, quantas vezes vocês já não concordaram com o pensamento que vocês tiveram? Tá, quase todo mundo. Agora vai todo mundo, hein? Quantas vezes você já pensou alguma coisa que você olhou e falou, meu Deus, que vergonha, ainda bem que ninguém viu pensando isso. Né? Quem nunca? Né? Quem sairia na rua com um painel de LED mostrando tudo que você está pensando? Por quê? Por que a gente pode não concordar com o pensamento, se ele é meu? Então, se existe um pensamento que é um objeto, existe eu que sou observador, isso significa que eu posso controlar o que eu estou pensando. Então, nosso pensamento é como se fosse um feed do Instagram. Vai passando um punhado de bobagem ali. Às vezes vem uma coisa que você interessa, você foca nele. Você abre ele e clica para assistir aquele vídeo. E é exatamente assim. Nossos pensamentos são nuvens. Nós somos o céu. Então, quando a gente para de se identificar com uma nuvenzinha, a gente começa a entender que nós somos a presença, você começa a dar o primeiro passo nesse controle do seu pensamento. Como é que eu descobri isso, né? Como que eu cheguei nisso aí? Vou me apresentar rapidamente contando 2 histórias. A primeira delas, ela aconteceu em janeiro de 2015, Réveillon. Eu morava em Alphaville, São Paulo, estava dando uma festa comemorando um ano maravilhoso que eu tinha tido naquele ano. Eu estava muito grato, aquele ano eu tinha o maior e-commerce de produtos para bebê do país e eu estava agradecendo a Deus ali na piscina, amanhecendo o dia, meus amigos, todo mundo em casa, falando, Deus, obrigado, né? Eu saí do zero com uma empresa numa casinha no bairro da Pompeia e de repente nesse ano eu tinha ganho o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Endeavor, pela Ernst Young, pela Exame. Eu tinha captado mais de 110 milhões de dólares de investimento, né? No câmbio de hoje seriam mais de 600 milhões de reais. E estava tendo uma vida linda, tudo. Tinha uma Golden Retriever, morava numa casa maravilhosa, tudo perfeito. Só que eu não estava feliz. Como que não estava feliz? Tinha saído do zero, cheguei naquilo tudo. Eu não estava. Era um nível de ansiedade absurdo. Parece que aquela ansiedade que eu sempre tive de conquistar,
se tornou uma ansiedade de não perder, e eu vivia nesse medo, eu vivia nessa ansiedade. E eu perguntei, Deus, e agora? O que eu faço da agora para frente? E ele me respondeu, 90 dias depois disso. 90 dias depois disso, eu não tinha mais minha empresa, eu tinha brigado com meus fundos, estava no conselho. Eu brinco com conselhos, é uma salinha sem ar-condicionado ali, que nem informação você tem. Eu não morava mais naquela casa, ficou pro divórcio, não morava mais com meus filhos, até minha Golden Retriever foi embora. E eu fui recomeçar a minha vida. Dali eu fui embora, fui fazer kitesurf um tempo na Espanha, e ali eu pude perceber a impermanência de todas as coisas. Ali eu pude perceber que tudo que a gente acredita que é nosso é tudo impermanente, né? Tudo é um tempo, é um período só que a gente tem. E como diz Aristóteles, a vaidade é alimento dos tolos. Aí eu continuei minha vida, recomecei, tive outros negócios, tive outro casamento e continuei. Até que a gente chega na minha segunda história. Essa segunda história, eu estava no hospital, na UTI, com 90% do meu pulmão tomado, lá em São Paulo. Ali eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até que um tubo fosse enfiado na minha garganta. Os senhores provavelmente passaram com isso com pessoas próximas. Eu sei que tinha 22 leitos, 21 entubados, só o meu que não. Ali eu não sabia quanto tempo eu ainda tinha. E foi muito forte essa experiência, graças a Deus, é um trabalho de uma equipe fabulosa lá em São Paulo. Eu saí dessa UTI. Mas quando eu saí dessa UTI, ali eu tive um contato muito forte com a impermanência da própria vida. Ali eu falei, gente, não é que realmente eu sou mortal, realmente eu quase fui, e aí? E eu tentei voltar para os meus trabalhos, tentei voltar para minhas atividades, só que aí eu já não conseguia mais. Aí eu entrava numa reunião, não conseguia prestar atenção, tentava ler alguma coisa, tentava fazer uma planilha, não descia, não engolia, eu não conseguia. Quando eu fui ver, eu estava em depressão. Não tinha vontade de nada, nem de viver, nem de morrer, eu estava ali, à deriva. E eu falei, eu quero mergulhar, eu quero entender o que aconteceu, porque eu já tinha passado por isso na minha família, o porquê que eu estou dessa forma. E falei, vou mergulhar na teologia. Então, li a Bíblia inteira uma vez, li duas, hoje eu já li umas 6 vezes, mas eu continuava mal. Li todos os livros do Allan Kardec, li o Bhagavad Gita do budismo, Mahabharata, Dhammapada, hinduísmo, li o Tao, li o Alcorão, li o Zohar, li a Cabala, li todas as principais escrituras e eu continuava mal. Todas lindas, maravilhosas, escritas por mestres inspirados, mas eu continuava mal. Um dia, eu descendo para Florianópolis de carro, passando ali por Camboriú, escutando um podcast, eu escuto um cara lendo um livro chamado Meditações. E esse livro, na verdade, ele era o diário do imperador romano Marcos Aurelius. Esse livro, você imagina um imperador há 2000 anos, o maior imperador que já existiu. Ele era o cara mais... O poder dele era superior ao poder do presidente americano, com o chinês, com o japonês, com o russo, tudo num cara só. O dinheiro dele era dos maiores empresários todos, ele que mandava no mundo. A fama, né? Pegar todo jogador de futebol, influencer, ator, político, todo mundo num cara só. Ele estava no topo do mundo. E nesse diário, nas suas palavras mais íntimas, o que ele estava escrevendo? Ele estava dando gratidão às pessoas que ensinaram virtudes e valores para ele na vida dele. Ali ele fala, eu agradeço a minha mãe, que me ensinou a simplicidade, a humildade, a não me importar-se como os ricos, os nobres, ao meu pai, ao trabalho, à virilidade, ao bem comum, ao meu amigo Mussano Rufus, ao amor pela filosofia, pelo conhecimento. E ele vai, gente, 20 páginas mais ou menos, dando gratidão a quem ensinou os valores e virtudes para ele. Ali, para mim, foi assim, ó, pum! Ali tudo que eu tinha lido, buscado, conectou em um instante. Ali eu entendi que a vida não é sobre ganhar dinheiro, sobre ter sucesso, sobre ter fama, e faça isso com honestidade, meu filho. Não, é sobre ser honesto antes. É sobre ter valores antes. Todo o resto é acessório. Ali foi como se eu tivesse visto, você já viu aquele cara que pinta de cabeça para baixo, a hora que ele vira, você vê, você fala, nossa, olha a imagem. Ali eu entendi que a vida era sobre valores e virtudes. E tem uma passagem do Marcos Aurelius que deixa isso muito claro, que ele diz o seguinte, os senadores chegam nele e falam, Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores e das virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Aí ele pega, pensa, reflete, né? O estoicismo é muito lógico. Ele fala, existem 2 possibilidades. Em uma delas existe alguma coisa depois da vida, e somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Na outra, não.
Vamos falar primeiro da que eu acredito, que é a que existe. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus exércitos, meu ouro, meus palácios, minhas joias. Eu não levo nem meu corpo. A única coisa que levo é o que sou. E o que sou são meus valores e minhas virtudes. O bem que eu pratiquei, a coragem que eu tive para agir, para lutar, a justiça que eu tive com meus concidadãos, a sabedoria que eu adquiri, a temperança que eu vivi minha vida, o equilíbrio da minha família, da minha sociedade, isso eu levo comigo. E por outro lado, pode ser que realmente talvez não exista nada depois da vida. E nesse caso, essa é minha única oportunidade de viver dos meus valores e das minhas virtudes. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. E ali, quando eu li isso aí, tudo passou a fazer sentido. Aquela busca que eu tinha por tantas coisas materiais, comecei a entender que é bom ter dinheiro, é bom ter as coisas, sim, é ótimo. Mas pra gente, quando a gente tem, a gente consegue, a gente sabe que não é sobre aquilo. A gente sabe que aquilo é só um momento. A gente sabe que a jornada é que importa. E aí eu comecei a mergulhar nessa filosofia, descobri que ela chama de estoicismo. O estoicismo vem de estoa, que são aqueles pórticos onde os gregos ficavam conversando. A base dela foi Sócrates trazendo os 4 grandes valores: justiça, coragem, sabedoria e temperança. E desde então, essa filosofia vem sendo aplicada no mundo inteiro. A hora que a gente pega as empresas do Vale do Silício, em peso aplicam isso. A Constituição americana foi toda feita por estoicos. Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, todos eram estoicos. Portanto, a base da Constituição americana, que futuramente foi copiada pelas demais ocidentais, a busca pela justiça, estão todos baseados em preceitos estoicos. O Bill Clinton dava meditações para todos que iam na Casa Branca. Nelson Mandela só conseguiu ficar preso 27 anos porque tinha meditações com ele. A hora que a gente pega os Navy SEALs, os treinamentos, né, os mais fortes, mais pesados, baseados na cultura estoica, sobre resiliência, sobre força, sobre disciplina, sobre coragem. E a partir daí, eu mergulhei nessa filosofia e comecei a fazer um podcast que chama Meditação Estoica, em janeiro de 22. Já tenho 950 episódios, em 2022 ficou entre o podcast mais compartilhado, 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify, e eu comecei a receber dezenas, centenas de depoimentos de pessoas que estavam numa situação muito difícil da vida, pessoas que perderam dores inimagináveis, como perder um filho, perder um pai, uma mãe, pessoas que pensaram em tirar a própria vida, que através desse conhecimento falaram: Léo, cara, fui curado, estou bem, estou em paz, obrigado. E eu falei, como que eu consigo levar isso de uma forma mais eficiente, mais objetiva para as pessoas? E fazendo isso, mergulhando profundamente, eu criei o que eu chamo das 7 lentes da transformação. Essas 7 lentes são um guia, são uma bússola, que eu consegui trazer toda essa filosofia condensada de maneira prática para me aplicar na minha vida inicialmente. Então ali a gente tem a primeira lente, a gratidão, né? A lente da gratidão, a ferramenta estoica é o amor fati. A gente entender que a gente tem que amar o destino, amar aquilo que o destino nos traz. Depois a gente tem a lente da humildade, que a gente mergulha nela, a gente entender que nós somos finitos, né? A ferramenta é o memento mori, a gente lembrar da nossa mortalidade, nos faz priorizar aquilo que é importante. E a partir daí, eu fui desenvolvendo cada uma dessas lentes, que se tornou um treinamento chamado A Calma da Mente. É um treinamento que tem em torno de 7 encontros, de 1 hora e meia cada um. E na medida que eu fui fazendo isso, eu faço parte de um grupo de empreendedores de alto impacto que chama Endeavor. Eu levei isso para eles e fizemos um treinamento em Paraty. Foi o Bernardinho, levou o treinamento na quinta, e eu fiz o treinamento da Calma da Mente na sexta. Isso aí foi no início do ano passado. O resultado foi espetacular. Aí estão alguns maiores CEOs de empresas de tecnologia do país, empresas listadas na Bolsa. E eles falaram: Léo, a gente precisa começar a levar isso para as empresas. Comecei a levar isso para as empresas, o nível de performance, de conexão foi absurdo. Aí foi Primo Rico, Bruno Perini, para Falcone, e olha que Gup, e olha que interessante. Aí a polícia do estado de São Paulo me chamou, alguns dos batalhões, para fazer isso. E o BOP entrou em contato comigo e falou: Léo, a gente queria levar o treinamento aqui para o BOP, as Forças Especiais de São Paulo, e eu fiz um treinamento para eles lá no BOP, e foi fantástico. Então, assim, quando a gente começa a mergulhar dentro da psique humana, quando a gente começa
mergulhar dentro dos que nos faz, né, ter vontade de levantar, do que nos traz felicidade, do que nos traz conexão. Todo mundo é igual, não tem diferença nenhuma. Na Falcone, por exemplo, quando eu estive lá de manhã, eu trouxe o conceito do mindset positivo, que é um conceito estoico, que a gente diz que não tem nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. O que as torna boas ou ruins é o nosso julgamento sobre elas. E sobre o nosso julgamento a gente tem controle. Então, por exemplo, quando eu estive lá, eu falei na Falcone, quem de vocês gostaria de passar o dia, acordar, colocar um colete à prova de bala, se armar todo e sair arriscando a vida para defender a sociedade? Ninguém levantou o braço. Quem de vocês aí gosta de colocar uma planilha e ficar olhando o número o dia inteiro? E todo mundo ali. Aí à tarde eu fui fazer o treinamento no BOP, eu fiz a mesma pergunta, né? E obviamente a resposta foi a contrária. Então, gente, não tem nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são. Ah, Léo, a morte é ruim. Não, a morte não é ruim, a morte é natural. Todos nós vamos morrer. A gente nasce para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol. Essa é a média hoje. Eu, por exemplo, dei 47. Faltam 33. Com qual qualidade? Talvez tenha um bônus, 10 anos, 20 a mais, talvez não. Mas é em torno disso, não passa muito disso aí. A verdade é que daqui 50, 60 anos, todos nós aqui vamos estar provavelmente em outro plano já. E é isso. E quando a gente começa a entender isso, não é algo triste, é algo que te traz priorização, o que é importante fazer. É algo que te tira o medo, porque uma vez que a gente entende que nós somos realmente finitos, te tira a arrogância. A morte, quando a gente enxerga isso, você vê que não tem porque você ter medo, você não tem porque ter arrogância, né? Você pega, recentemente faleceu o Abílio Diniz, mega empresário, o sócio do Warren Buffett, tanto faz o dinheiro. Todos nós vamos vir e vamos voltar. Então essas lentes vão nos ajudando a nos conectar, vão nos ajudando a trazer isso. E isso transforma as nossas vidas, isso transforma a forma como a gente se conecta. A minha sugestão aqui seria a seguinte: se a gente tiver mais 20 minutos, eu gostaria de conduzi-los num primeiro passo para essa reprogramação mental. Não sei como é que está o horário, a agenda, acredito que vocês vão gostar. Vamos continuar mais 20 minutos. Beleza. Então vamos, aqui eu vou colocar um videozinho aqui, 1 minuto para vocês verem. Até tem o do governador, tem o do Gustavo, que são, ao final do treinamento, alguns dos maiores empresários do país. Veja a reação deles com relação ao treinamento. Ó. Presidente da ClearSale. Tantas pessoas que a gente admira, pessoas foda. Eu quero resumir isso aqui no que o Pedro acabou de falar. É inimaginável. Essa conexão é uma grande evolução. Eu sou muito crítico, né? Eu falei, vai ser um negócio de esoterismo, eu já acho que é uma babaquice. Primeira vez que eu fui olhar, eu fiquei falando com a fita da vai ser esoterismo. Mas eu fiquei pensando, cara, isso aqui não é esoterismo, isso aqui é um negócio racional, não vai pro sentido animal. No final, tudo está dentro da nossa cabeça, passando provocações aqui. Como Esse é o presidente do Grupo Trigo. 600 restaurantes, Espoleto. No emocional das pessoas, o movimento, cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso, pode realmente transformar muita coisa. Show, viu, Léo? O Gustavo. Te fala aí, né? Depois te dá um feedback, mudança de vida, viu? Legal. Então, o que foram alguns empreendedores. Então, o que a gente vai fazer, tendo esses 20 minutos, fico muito feliz, é a gente fazer essa primeira reprogramação mental. Essa reprogramação mental a gente faz através de uma técnica específica de meditação. Quem aí já meditou? Levanta os braços para me ver. Ninguém. Boa, Bernardo. Tá melhor do que no BOP, que não tinha ninguém. O BOP eu ainda confesso que eu fiquei, vixe, será que vai funcionar aqui? Gente, meditação é muito simples, né? A gente acha muitas vezes que meditar, eu não consigo meditar porque minha mente é muito agitada. Quem pensa isso, aí é que precisa meditar mesmo, porque a mente é agitada. Meditar não é sobre a gente silenciar a nossa mente. Primeiro mito. A gente não tem que silenciar a mente. Quem aí gostaria de silenciar o coração? Né? O fígado, o pulmão? Não. A sua mente também, você não quer silenciar ela.
O que você quer fazer é observar a sua mente. Você quer olhar para a sua mente ali e ver os pensamentos. E você vai escolher se você vai interagir com ele ou não. Então esse primeiro momento que a gente vai fazer é sobre isso. É sobre a gente olhar nossa mente, olhar nosso corpo, sobre você se perceber como esse observador, para a partir daí você entender o poder que você tem de simplesmente controlar o que você pensa. A partir do que você controla o que você pensa, você controla suas ações. A partir do controle da repetição das suas ações, você controla os seus hábitos. E a partir dessa coleção de hábitos, você vai moldando o seu caráter. Então perceba, tudo inicia no pensamento. Vamos fazer? Deixa eu pegar meu outro celular, que tá aí com você. Pegar ele aqui para pôr uma musiquinha. Bom, é muito simples. Todo mundo sentado numa posição confortável, coluna ereta. Vai acalmando, vai focando na nossa respiração. Inspira, expira. Vai acalmando o seu corpo, sua mente. Vai focando nesse momento, nesse instante. Vai percebendo que você não está nem adiantado, nem atrasado. Você está no exato momento que você deveria estar. Inspira profundamente. Solta o oxigênio. Vai se conectando. E agora a gente vai começar a relaxar todo o nosso corpo. Você vai focando toda a sua atenção no seu couro cabeludo, na região que reveste essa área da cabeça. Vai relaxando essa região. Relaxa seus olhos. Relaxa sua língua, seu nariz, sua bochecha. Relaxa seu maxilar. Relaxa sua garganta, seus ombros. Relaxa seus braços, antebraços. Relaxa seu peitoral, sua barriga. Relaxa suas costas. Vai sentindo uma luz muito forte entrar do topo da sua cabeça e percorrer todo o seu corpo até a ponta dos pés. E essa luz vai acalmando o seu corpo, vai te trazendo cura, presença. Agora você joga toda a sua energia no seu coração. E você sente uma gratidão enorme por ter esse coração batendo nessa máquina tão perfeita, bombeando milhões e milhões de litros de sangue todos os dias. Sinta ele levando nutrientes, oxigênio para todo o seu corpo. Agradeça. Foque toda a sua atenção nos seus pulmões, no seu sistema respiratório. Sinta essa outra máquina perfeita, bombeando milhões de litros de oxigênio, devolvendo o gás carbônico e trazendo esse elixir da vida que é o oxigênio para nossas vidas. Inspire profundamente, segure o oxigênio e solte o oxigênio. Agora você vai colocar toda a sua atenção no seu sistema digestivo e você vai jogando essa luz muito forte de cura em cada órgão, seu esôfago, seu estômago, seu intestino, seus rins, seu fígado, seu pâncreas, sua bexiga. Você vai sentindo essa luz percorrer todos os seus órgãos de ponta a ponta. Vai relaxando todos eles e sentindo gratidão por tê-los todos funcionando. Agora você vai relaxando as pernas, joelho, panturrilha, seus pés. E você sente todo o seu corpo relaxado, da ponta da cabeça à ponta dos pés. E agora, você vai se visualizar, se imaginar saindo do seu corpo e observando o seu corpo do lado de fora. Você vai observando
seu corpo nessa sala, as outras pessoas. Perceba-se como essa presença que observa. Perceba como essa energia, essa luz. E agora você observa e você vê que você tem um cérebro dentro do seu crânio. Perceba a perfeição desse corpo, desse cérebro, desses olhos. E agora você vai olhar para esse cérebro e você vai ordenar que ele silencie. Você vai ordenar que ele silencie. Enquanto isso, você vai tentar adivinhar o próximo pensamento. Tente adivinhar qual é o próximo pensamento que vem em sua mente. Se vier um pensamento, se ordene que ele se vá novamente e simplesmente fique observando, tentando adivinhar o próximo. Perceba esse silêncio, essa calma. E agora, diante de você, você vai visualizar uma tela gigante, que é a sua tela da vida. Nessa tela você pode reviver, recriar, rememorar qualquer fato que já tenha vivido. E ao fazer isso, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todo o seu hormônio gerado será igual quando você viveu, sem distinção. Nela você pode projetar, visualizar, imaginar, criar tudo o que desejar. E saiba que esse é o primeiro passo da criação de todas as coisas. Tudo é criado primeiro em pensamento, depois é trazido para as palavras e em seguida vem a ação. Criação vem de criar ação, uma vez pensada, elaborada e executada. E agora nessa tela da vida você vai visualizar um momento da sua vida que você mais sentiu orgulho de você mesmo. Visualize-se nesse dia. Pode ter sido no nascimento de um filho, numa formatura, quando venceu um campeonato, uma eleição, quando assumiu um cargo, teve uma promoção, qualquer que seja esse momento, que você se sentiu transcender sua felicidade, sua conexão, seu propósito. Aquele momento em que você olhou para dentro e viu que tudo fazia sentido, que todo o seu esforço estava recompensado. Se conecte nesse dia. Perceba o que você sentia nesse momento. O amor, a conexão, a fé, a gratidão. Perceba esse hormônio circulando todo o seu corpo. Os pelos se arrepiam. Você sente uma gratidão enorme por esse momento, por estar nesse local. Lembre-se do cheiro, dos sabores, do paladar, das pessoas que estavam com você nesse momento. E reviva ele em cada detalhe. Se coloque nesse estado de presença, de espírito. Sinta essa alegria, sinta essa felicidade. E agora você vai visualizar nessa tela as pessoas que você mais ama na sua vida. E ao observá-las, você vai desejar um dia maravilhoso, desejar uma energia, um amor. E você vai sentindo toda essa energia dentro de você. Visualize seus pais, vivos ou não, seus filhos, caso os tenha, cônjuges, irmãos. Vá visualizando cada um deles e sentindo uma gratidão enorme por tê-los em sua vida. Por ter pessoas que te amam, por amar essas pessoas. Sinta essa gratidão por ser quem você é. Por estar presente, por fazer parte de um grupo seleto de líderes e liderarem
um dos maiores estados do nosso país, por impactarem a vida de milhões de pessoas, por levarem esperança, por levarem trabalho, por levarem saúde. Percebam o impacto que cada um de vocês tem na vida de milhões de pessoas. Percebam o quanto vocês são abençoados e a oportunidade que cada um de vocês tem de levar esses valores, esse amor para todo um estado e, quem sabe, para toda uma nação em algum momento. Percebam que está em suas mãos essa força, essa vontade, essa determinação. Percebam que por mais difícil e desafiador que seja cada momento, vocês têm toda a força que precisam para superar os desafios. Percebam que vocês têm uma missão maravilhosa na frente. E sejam gratos por poder executá-la, por poder levar isso. Agora vocês vão visualizar um dia maravilhoso que vocês terão pela frente. Todas as atividades, agendas e desafios. E vocês vão observar cada desses momentos que vocês querem, vocês vão visualizar que todos eles aconteçam de forma perfeita. Visualizem seu dia acontecendo com toda essa energia, toda essa gratidão, todo esse amor. E sinta essa energia circulando no seu corpo, em cada célula do seu corpo. Sinta essa decisão, sinta essa força. E tenha a intenção de ter o melhor dia. Perceba que para isso só depende da sua decisão. Fatos externos não podem te afetar, apenas o seu julgamento e a sua decisão podem. E você vai optar por simplesmente fazer o que precisa ser feito, com calma, com tranquilidade, com foco. Inspirem profundamente, sinta essa energia voltando para o seu corpo, vão se sentindo melhor, cada vez melhor. E agora a gente começa a voltar para os nossos corpos. Você entra, percebe seu corpo tão perfeito, sente uma gratidão enorme por ter essa energia vital, por estar aqui mais hoje. Você vai sentindo seus braços, seu peso novamente, sua cabeça, suas pernas. Vai sentindo essa energia circulando em todo o seu corpo. E agora, muito lentamente, com os olhos ainda fechados, no seu tempo, com cuidado para não derrubar nada, para não cair, vocês vão se levantando, bem lentamente. Vão ficando de pé. E vocês colocam as mãos na cintura, em posição de poder. Essa é a posição dos super-heróis. Essa posição, 2 minutos nessa posição aumenta a nossa produção de testosterona, de dopamina, nos traz mais segurança, mais clareza, mais foco. Iniciar uma reunião antes nessa posição, enquanto você inspira e expira por 3 vezes, te conectará ao momento presente. E agora eu vou contar de 3 a 1, e ao contar 1 você estará de volta, se sentindo muito mais confiante, muito mais forte, definido, decidido e presente. 3, você vai voltando cada vez mais, inspira profundamente, dá um sorriso, sente seu corpo relaxando. 2, vai voltando, voltando. 1, você está de volta, mais presente, se sentindo muito melhor do que antes. Podem abrir os olhos. Bem-vindos de volta, podem se sentar. Quem está se sentindo melhor do que antes, levanta o braço. Não? Bom, a gente fez um exercíciozinho curto, rápido, primeiro, né? Da gente entender essa conexão, a gente entender o tanto que está nas nossas mãos trazer esse sentimento. E
a boa notícia é que a vida é vivida momento a momento, instante a instante. Então, quando a gente tem capacidade de estarmos bem em um momento, a gente tem capacidade de fazer isso em 2, em 3, e assim a gente vai mudando e sucessivamente evoluindo nossa vida. Então, quero agradecer a todos a oportunidade, governador, uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês e me colocar à disposição para fazer o treinamento completo com todos, como um presente meu para esse estado tão querido. Obrigado a todos, senhores. Muito obrigado, Léo. Não sei se alguns dos colegas aqui querem perguntar, tem alguma curiosidade. Fiquem à vontade. Eu fiquei com medo de dormir aqui. É normal, é super normal. Quando a gente... Nós somos pura energia, né? Na verdade, a gente tem células que são formadas por moléculas. Essas moléculas, por sua vez, são formadas por átomos, que são um núcleo e um elétron em volta. Então, nós somos energia concentrada. E a gente trabalha em vibrações. A nossa vibração, que a gente, quando está desperto, é beta, uma vibração de energia. Quando você está estressado, é um beta alto. Quando a gente desperta ou quando a gente entra em meditação, é o nível alfa. Então, quando a gente entra nesse estado meditativo, você está ali próximo da sonolência. Ou seja, quando você está tendo dificuldade para dormir, se você inicia com a meditação, você já entra no sono. Agora, por isso que é importante meditar sentado, coluna ereta, porque se você começar, você dá aquela pescada e volta. Mas é normal. Só que quando a gente treina, a gente aprende a estar no estado vigilante nesse nível de concentração. E aí o nosso poder de intuição, de criação, de cura do nosso corpo é fantástico. Porque quando a gente está no estado de luta e fuga constante, quando a gente está com cortisol do nosso corpo, só vocês fazerem analogia com o país. Um país, quando está em guerra, ele não foca em educação, em saúde, em estrada, ele foca em defesa. O nosso corpo também. Então, quando a gente passa o dia todo produzindo cortisol em estado de luta e fuga, você não está, por exemplo, substituindo 25 milhões de células por minuto, que é o que a gente faz. Você não está trazendo reforço para o seu sistema circulatório. Então, a gente começa a ter problema de reprodução de célula, câncer. Você começa a ter problema cardíaco, uma série de problemas de saúde. Quando a gente faz essa meditação e entra nisso, a gente consegue melhorar a saúde. Quando a gente aprende a fazer de forma consciente, governador. Muito obrigado. Perguntas? Qual é o ideal de tempo de meditação por dia? Olha, iniciar com 5 minutos, 10, o ideal seria você pelo menos meditar uns 20 minutos de manhã, 20 minutos no final do dia. Eu gosto de dizer que a gente faz a nossa saúde bucal, né, 2, 3 vezes por dia. A gente faz a nossa higiene bucal, né, a gente faz a nossa higiene corporal umas 2 vezes por dia. E a nossa higiene mental, quantas vezes a gente faz? Porque se vocês pegarem na década de 60 e você visse alguém correndo na rua, você ia achar que tinha roubado alguma coisa. Né? Depois foi inventado o Cooper, mostrou que era saudável e as pessoas começaram a praticar Cooper. Antes não se escovava os dentes. Então a meditação é uma dessas ciências que hoje vêm sendo provadas no Ocidente, né? Porque no Oriente já se meditam há milhares de anos, mostrando o quanto isso é fundamental para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa saúde mental. Então eu recomendo iniciar com 10, 20 e vai subindo à medida que você vai se sentindo confortável. E temos hoje, acho que disponíveis, áudios na internet que você consegue acessar para escutar semelhantemente ao que você fez aqui. Sim, tem vários áudios, inúmeros aplicativos. Quando eu levo esse treinamento para as empresas, o que a gente faz geralmente? Hoje de manhã, 5h30, eu estava fazendo para um grupo, o maior grupo de varejistas da América Latina, chama SA+. Os maiores supermercadistas estavam lá. A gente faz uma vez por semana um encontro, escolhe um dia, tal horário, das 5 às 6h30, das 7 às 8h30, o horário que a empresa escolhe. A gente faz pelo Zoom esses encontros. Então, ao longo da semana, a gente vai mergulhando dentro de cada um dessas lentes para guiá-los e depois vocês vão ficando com essas meditações também. Então, vocês querendo fazer, vai ser um prazer enorme fazer isso de presente mesmo para o Estado, porque eu acho que o poder, eu tenho como meta levar isso para 10 milhões de pessoas nos próximos 5 anos.
Eu larguei meus outros negócios, eu estou focado só nisso. E eu acredito que a gente trazer isso para um estado como Minas, trazer isso para uma liderança como a de vocês, é um poder que a gente tem de escalar e levar isso para a população muito grande. A gente sabe que a polícia tem sofrido questões graves de saúde mental em São Paulo, Minas, né? É um ambiente muito hostil. A gente sabe que as forças militares, as escolas, os hospitais, todo mundo está passando por isso. Então, quando a gente começa a pensar em como a gente levar isso, por mais que a gente leve treinamento, que a gente leve equipamento, que a gente leve tudo isso, no final é um ser humano que está operando. Então, quando a gente trabalha a mente, a gente tem um poder de impacto muito grande. E por isso, eu acredito que vocês têm aqui na mão de vocês um dom, né, e uma missão muito forte de levar isso. E eu me coloco à disposição de servir aqui para vocês. Tem uma pesquisa de Harvard que ela mostra o seguinte: se a gente tem 10 atividades de 10 minutos para fazer, e se fizer e terminar, você vai levar 100 minutos para fazer ela. Se você pegar essas mesmas 10 atividades e você fizer 3 minutos da A, 2 minutos da B, 1 minuto da C, 4 minutos da A, você ficar indo e vindo, você vai demorar às vezes mais de 10 vezes mais e não vai terminar. O que acontece? Quando a gente não tem foco, quando a gente fica aleatoriamente pulando de um lado para o outro, você não consegue concluir. Isso te gera frustração, isso te aumenta o cortisol, isso te coloca nesse ciclo. Então, quando a gente começa a trabalhar nossa mente para trabalhar nosso foco, a gente começa a ter muito mais performance. E, obviamente, você vai conseguir trabalhar menos caso você tenha algum tipo de trabalho que esgote o que você tem que fazer. Ou caso você tenha essa decisão de falar, vou ficar só isso aqui, tem essa atividade por dia. Na prática, o que eu observo é que a gente acaba fazendo mais trabalho, né, em menos tempo. Mas é possível. Outro ponto interessante, a hora que a gente vai olhar atletas de alta performance, você olha ali a Serena Williams jogando tênis, você olha o Cristiano Ronaldo na bola ali, o Rafael Nadal. Quando a gente pega qualquer atleta de alta performance, todos focados, todos melhores no que fazem, consistentes, o que eles estão fazendo? O que a gente vê na hora que a gente vê uma imagem deles? Quando eles estão fazendo a atividade deles, eles estão fazendo uma única coisa. Você não vê o Cristiano Ronaldo mandando um WhatsApp para a esposa durante o pênalti, você não vê a Maria Sharapova ligando para o marido, você quer que eu passe em tal lugar antes de ir? Você não vê nada disso. Eles estão 100% no momento presente. Então, a gente ter alta performance não é sobre a gente fazer mais. Alta performance é sobre a gente fazer menos. É sobre a gente fazer apenas o essencial. É sobre a gente olhar para aquilo que precisa fazer e fazer. E desligar do resto todo. E esse controle mental é o que nos permite fazer isso. O ser humano normal passa 47% do seu tempo acordado divagando. Você está ali acordado, mas você está... A hora que a gente pega esse tempo e você começa a trazer ele para o foco, vai te sobrar muito mais tempo para o lazer, muito mais tempo para a família, para os amigos, para o trabalho. Então é sobre isso. Então o livro que eu deixei para vocês aí, eu gosto de dizer que ele parece um livro, mas ele não é um livro. Ele, na verdade, é uma série da Netflix com 365 episódios, o lugar mais incrível que existe, que é dentro de cada um de vocês. Então, para cada dia você tem um episódio, dos meus 920 tem 365 melhores, você bate o QR Code e você assiste o vídeo eu trazendo esse episódio. Então, por exemplo, dia 195, cultive a arte de viver com moderação, gratidão e contenção em todas as áreas da sua vida. Pense em sua vida como se fosse um banquete, no qual você precisa comportar-se com elegância. Não há necessidade de desejar ansiosamente por algo, invejar ou apoderar-se do que pertence aos outros. Você receberá a sua devida porção quando chegar a sua vez. Epiteto. Então, para cada um, a gente traz essa reflexão para que a gente tenha uma vida mais calma, mais concentrada. É um podcast? É o podcast, é um episódio. 4 minutos, 3 minutos. São todos curtinhos, são pílulas. Muito obrigado. Pessoal, obrigado a todos. Gratidão.